pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. É um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje nós teremos aula de português para a turma, né, do primeiro ano do EJA do Colégio Olympus, o EJA do ensino médio. Desculpa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia. Hoje nós teremos aula de português, aula do dia 25 de maio de 2020. Antes de nós começarmos nosso conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas questões que eu acho que nós estamos vivendo aí no momento de pandemia. Acredito que o trabalho do professor, a tarefa do professor, a missão do professor não é apenas letrar, ensinar, escrever, ler, interpretar. Acho que a missão do professor também é fazer refletir as questões que estão acontecendo aí no mundo. E nós estamos vivendo um momento que ninguém imaginou viver. A última pandemia foi lá bem no início dos anos 1900, muito antes da gente imaginar existir. E eu acredito que nós estamos vivendo um momento, né, um pouco conturbado. Afinal de contas, nós ainda não sabemos muito o que vem por aí, o que esperar, quando vai passar, o que vai acontecer. Mas eu acredito que de tudo a gente pode tirar algo positivo. Acho que a pandemia veio para mostrar que nós, seres humanos, não somos donos dos nossos próprios narizes, né? A gente acha que a gente é muito foda, que a gente é o máximo. E aí, no final das contas, vem um vírus, algo invisível, totalmente, né, vamos dizer assim, despretensioso. Afinal de contas, ele não mostrou no início a que veio e mudou a nossa forma de pensar. Muita gente tem mudado forma de pensar, tem mudado forma de agir, tem mudado todos nós, muitas questões em nós. Eu queria te convidar nesse momento para fazer uma avaliação. Eu acredito que a gente tem que evoluir como ser humano, a gente não veio nessa terra só para juntar as coisas, é nascer e aí crescer, casar ou não casar, ter uma vida profissional e ir embora. Não acredito muito nisso, não. Acho que a gente veio para evoluir. Acho que o caminho é a evolução, evoluirmos como pessoas, né? Evoluirmos como seres humanos, evoluirmos, pensarmos cada vez em melhorarmos. E eu acho que hoje eu gostaria de chamar a atenção para você sobre uma questão que muitas vezes a gente tem deixado de lado. Nossas vidas é dominadas, nossas vidas são dominadas por algo que não tem, sei lá, né, deve pesar, sei lá, muito menos de 1 quilo, e a gente deixa ele ser dono total. Isso aqui, ó, celular. A nossa vida tem muito, né, tá muito ligada, parece que ele virou parte do nosso corpo. E quantas vezes a gente chega em casa e presta mais atenção no celular do que o que está passando em volta da gente, ao nosso redor? As pessoas perderam o hábito de conversar. A gente, quando podia sair, às vezes saía e ficava no celular e não conversava direito com a pessoa que estava ao redor. Às vezes é a pessoa que mora aí na sua casa e você não lembra nem a cor preferida dela, o prato preferido, quais são as características dela, quem ela é de verdade. Nós temos deixado essas coisas passarem e eu acho que essa pandemia veio no momento para mostrar que nós, seres humanos, precisamos mudar quem nós somos hoje. Mudarmos em relação aos outros, nós somos seres muito sozinhos. Apesar de vivermos em comunidade, estamos ficando cada vez mais isolados. Nós estamos nos isolando dentro de uma bolha que é só nossa e passa por aqui, e que muitas vezes a gente não tem prestado atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, e isso aqui causa uma ansiedade tremenda. Então, eu gostaria de chamar você para essa reflexão, para ver o que realmente é importante na sua vida. Eu tenho aproveitado esse momento de pandemia justamente para isso, para rever meus conceitos, rever o que é importante, o que realmente tem que ficar na minha vida, porque eu acho que a gente olha muito para o nosso próprio umbigo e é o momento de olharmos para muito além disso. Acredito que daqui para frente a gente tem que pensar em comunidade, não apenas em mim, né? Pensar no todo, no bem de todos. Se todos estiverem. Porque é assim, eu acho que é muito. Hoje a gente pensa assim: se eu estiver bem, azar do outro. E eu acho que a gente tem que começar a pensar se a comunidade, se um todo estiver bem, todos saem ganhando e eu fico melhor ainda. Porque às vezes, quando eu estou bem, as coisas não estão tão bem assim, porque eu posso ganhar mais assim, qualidade, né? Qualidade de vida,
de relacionamento interpessoal. Eu ganho mais quando estão todos bem do que só eu estando bem e o outro não. Todo mundo sai ganhando, o planeta sai ganhando, o ser humano sai ganhando. Todos nós sairemos ganhando se pensarmos dessa forma, acredito. Convido você a pensar sobre isso. Não precisa não concordar, não precisa, ninguém é obrigado a concordar com nada que não pense parecido, mas eu gostaria de fazer você, trazer até você essa reflexão. Mas bora para nossa aula de hoje, afinal de contas, hoje eu tenho temas que para muita gente é uma dificuldade danada dentro do português, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Português, ele tem algumas regrinhas, principalmente na nossa gramática, são regrinhas que muitas vezes tiram, né, o sono da gente porque tem palavras difíceis de serem lembradas, ou então são tantos detalhezinhos que a gente acaba esquecendo, não são tão usados assim no nosso dia a dia, lembrar o que é o quê, e que aí acaba passando despercebido, mas hoje eu vou lembrar para você o que que é adjetivo, substantivo. Lembra do pronome de tratamento? Pois é, vou fazer você lembrar dele hoje e regrinha do porquê ou os porquês. Por que tanta dificuldade? Hoje eu vou ensinar um jeitinho bem fácil de você lembrar dos porquês e não esquecer jamais. Então vamos começar? Convido você a falar sobre pronome de tratamento. Bora lá? Oi, gente! Olha só, vamos falar de pronome de tratamento. O que é esse pronome de tratamento? Pronome de tratamento é quando são formas que eu uso para o trato com alguém, ou seja, para uma conversa com alguém, para quando eu vou escrever um e-mail para uma determinada pessoa, ou eu vou escrever uma mensagem. Eu vou usar esses pronomes de tratamento justamente para isso, é no trato, na conversa com essa pessoa, para mostrar a ela o respeito que é necessário na comunicação da norma culta, né? Para expressar muitas vezes esses pronomes de tratamento expressam uma autoridade. Uma autoridade em que eu vou conversar com ele, vou enviar para ele algo e eu vou usar esse pronome de tratamento como forma respeitosa. Então é o trato com alguém e a gente vai falar sobre isso agora. Eu tenho meus pronomes de tratamento, eu tenho vários tipos de pronome, mas hoje a gente vai falar sobre pronome de tratamento. Pronome de tratamento, o primeiro deles, vamos começar a falar de reinos. Que tal? Reinos, né? Grandes homens e mulheres que governaram essa terra. E a gente tem aí, primeiro de todos, Vossa Majestade. Vossa Majestade, que tem abreviatura. Por que tem abreviatura, professor, em alguns? A abreviatura é para quando você, principalmente para quando você for escrever, para não escrever Vossa Majestade, Rainha da Inglaterra, né? Elizabeth II, Rainha da Inglaterra, para não ficar muito extenso, principalmente se for um endereçamento da carta, você pode usar a abreviatura, fica muito mais fácil e todo mundo que vê vai entender que é a abreviatura de Vossa Majestade. Vossa Majestade é usado apenas para reis e rainhas. O Brasil não tem rei e não tem rainha, mas, né, a gente tem reis e rainhas aí ao redor do mundo. A rainha mais famosa é Elizabeth II da Inglaterra, e ela já está no poder há muitos anos, bem mais de 60 anos. E é a alteza mais, né, no caso, a majestade, desculpa, é a majestade mais famosa que a gente tem na atualidade. Inclusive, já virou até meme. E então a gente vai usar Vossa Majestade com a abreviatura de V.M para reis e rainhas. Ah, professora, mas lá né, a rainha não tem só ela, né, tem também os filhos, tem também os netos, inclusive a gente tem aí uma linha de sucessão real, tem a Rainha Elizabeth II, que é a majestade, a gente tem o Charles, que é filho dela, os outros irmãos, mas eles, né, não estão mais tão próximos assim na linha de sucessão. A gente tem o príncipe William, e depois tem os filhos dele, o George, a Charlotte e o... Ixi, esqueci o último, o número do... o mais novo. E aí, o que que acontece? Essa galera aí, tirando a Rainha Elizabeth, eles todos são da galera do Vossa Alteza. O terceiro aí, ó, Vossa Alteza. Já é usado diferente, então reis e rainhas. Vossa Majestade,
Vossa Alteza V.A para príncipes e princesas. No Brasil, apesar da gente não citar muito, mas tem os de Orleans e Bragança, que são Vossas Altezas, sim, príncipes, aqui no Brasil. Então, vamos passar para o próximo, Vossa Majestade Imperial V.M.I. A gente quase não usa, porque né, meio que caiu em desuso, mas está aqui. Então você já sabe, se tiver que por acaso conversar com o imperador, já sabe, Vossa Majestade Imperial. Agora a gente vai para Vossa Onipotência. Vossa Onipotência é para Deus. Vossa Onipotência não tem abreviatura quando a gente está falando do cara, o grande, o poderoso, que criou os céus e terra em 7 dias, criou criou o homem e toda a natureza. Esse cara aí não tem abreviatura e, principalmente, ele é chamado de Vossa Onipotência, pois não há nada maior que Vossa Onipotência. E ele, principalmente, eu quero fazer um lembrete para você. Deus, quando a gente está falando do Criador, ele é escrito sempre com letra maiúscula. O D dele, o D apenas, né? É escrito com letra maiúscula. Independente se está em início de frase, final de frase, meio de frase, se estiver referindo-se a Deus, o Criador, é sempre com D maiúsculo. Não confunda. Eu vejo muita gente escrevendo Deus com letra minúscula, e aí esse Deus aí já não é o Criador, o Onipotente, são outros deuses. Os outros deuses que não são entendidos como o Criador, né? A gente tem outras culturas aí que tem diferentes deuses, esses deuses são escritos com letra minúscula. Já o Deus Criador, Onipotente, Onisciente, ele é D maiúsculo. Não vai escrever Deus. Deus me livre, Deus me ajude, Deus te acompanhe, vá com Deus. É com D maiúsculo. Vamos lá, agora a gente tem Vossa Santidade com a abreviatura de V.S, que a gente está falando com quem? Com o Papa. Papa é considerado representante de São Pedro aqui na Terra, ou seja, alguém que tem uma ligação fortíssima com os céus. Esse cara aí é chamado de Vossa Santidade, como se estivesse na Ordem dos Santos, né? Alguém que tem a proximidade muito grande com Deus, né? Com aquilo que é santificado. Quando eu digo santificado, não é só dizer santo, né? É alguém que dedica-se à vida, à obra e evangelização. Ele é chamado de Vossa Santidade. Nós temos hoje duas Vossas Santidades, que é o Papa Bento XVI, que abdicou, né, do cargo de Papa da Igreja Católica e assumiu o Papa Francisco. É algo muito raro na história termos dois papas. Já tivemos outras vezes, principalmente quando teve o cisma da igreja Católica, a separação da Igreja Católica, mas foram por outras questões. E agora a gente tem dois papas, um atuante, o outro não, mas temos duas Vossas Santidades. Quando você for conversar com o Papa ou se referir ao Papa, você vai usar a Vossa Santidade. Por que esse tratamento, né? Por que tem esse pronome de tratamento? É para justamente haver uma forma respeitosa de se dirigir às pessoas. A gente tem também Vossa Paternidade, muito pouco usado hoje no nosso vocabulário, mas eu gostaria só de lembrar para você que ele existe, o Vossa Paternidade é para aqueles que são superiores de ordens religiosas, aquelas pessoas que comandam ordens religiosas são chamadas de Vossa Paternidade. Nós temos também Vossa Eminência, que é V.EMA, que são para cardeais. Os cardeais são chamados de Vossa Eminência, ou então só Eminência, mas é a forma correta se você for dirigir-se a um cardeal, se você for conversar com um cardeal, você for escrever para um cardeal, se for escrever pode usar a abreviatura, mas se você for falar com ele é Vossa Eminência ou então Eminência. Nós temos Vossa Reverendíssima, que é V.Revma, são para sacerdotes e bispos. Então, padres poderiam entrar aqui, por exemplo. Temos Vossa Magnificência, que tem a abreviatura de V.Mag, com o mag lá, ó, com um azinho. São para reitores de universidades.
O magnificência é muito usado principalmente para quando a pessoa vai colar o grau e tem, né, o discurso de colação de grau, e esse discurso vem dirigido ao reitor da universidade quando ele está presente, ou até mesmo quando ele não está, então ele é chamado de Vossa Magnificência. Temos Vossa Excelência. Vossa Excelência usado para presidente, embaixador, ministro, desembargador e outros cargos políticos de alto grau. Né? Então a gente tem Vossa Excelência. A gente pode usar a excelência também para prefeito, para vereadores, também cargos voltados para o meio político. Meretíssimo. Meretíssimo para juízes ou meretíssima para juíza. M.M. Desculpa, é só MM. Para meretíssimo quando você for se dirigir a um juiz ou a uma juíza. Já repararam que em todas as novelas, filmes que tem o meretíssimo ou a meretíssima, que tem o juiz, né? Ou uma juíza, sempre o advogado fala meretíssimo ou meretíssima, é uma forma de tratamento muito respeitoso e que é exigido principalmente no tribunal, e essa regra continua valendo principalmente nos tribunais que precisa demonstrar um respeito. Assim como se você for conversar com o Papa, por exemplo, você não vai chamar ele, e aí, cara, beleza? Talvez o Papa Francisco, né, até ria e acha engraçado, afinal de contas ele tem uma postura muito diferente, mas tem outras pessoas que, se você não chamar daquele determinado pronome de tratamento, ele ficará um pouco chateado. A gente tem aí casos como, por exemplo, não pode jamais chamar um juiz e uma juíza apenas pelo nome, é meretíssimo ou meretíssima, para mostrar respeito. A gente tem Vossa Senhoria, que é para outras autoridades, e a gente também tem Senhor, abreviatura de SR, para demonstrar respeito com pessoas que a gente tem pouca intimidade, ou no nosso modo popular de conversar com as pessoas, para aquelas pessoas que a gente tem um respeito, aquelas pessoas mais velhas, senhor e senhora. Eu, por exemplo, chamo minha mãe de senhora até hoje, apesar dela não ser uma pessoa bem mais velha, mas eu chamo ela de senhora para mostrar o respeito, para demonstrar um respeito. Assim como também tem alunos que chamam o professor ou a professora de senhor e de senhora, para mostrar o respeito àquela pessoa. A gente tem também senhorita, SRTA, para moças solteiras, são chamadas de senhoritas. Engraçado que muito pouco usado hoje, mas eu acho muito legal quando chamam uma moça de senhorita, acho muito respeitoso, acho muito legal. E a gente tem aí o você, que é o que a gente usa muito, 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 muito. É um dos pronomes de tratamentos mais usados. E a gente usa muito você, que é para situações informais, aquela forma que você conversa com seu amigo, com seu colega, às vezes até mesmo com seu professor, quando você tem uma situação mais informal para uma conversa. Falando do senhorita, né, como eu disse aí para moças solteiras, antigamente era muito usado, né, o senhorita. Hoje não tem tanto, eu acho que o mundo mudou e a língua também muda, afinal de contas, o português não é uma língua morta. Ela está sempre evoluindo, estão sempre criando palavras novas. A forma não muda, né? A forma do português, mas as palavras e expressões são modificadas e as coisas vão tomando novas formas. Mas acho que tem coisas que a gente não deveria perder, como, por exemplo, o respeito na hora de conversar com as pessoas e tratá-las pelo pronome certo, e principalmente conversar com as moças como senhoritas, aquelas que você não conhece tanto, ou que você vai escrever formalmente. É lógico que quando é uma pessoa que a gente tem muita intimidade, a gente fala logo você e aí mostra, né, esse carinho, demonstra, né, essa afetividade que você tem pela pessoa, mas eu acho que tem os pronomes de tratamento, a gente precisa saber, porque às vezes a gente se pega aí, ó, lá no meio de uma conversa com o juiz, e você vai chamar ele de cara, não vai ter como. Então, a gente tem esses pronomes de tratamento para direcionar o trato com a pessoa, para quem que você está conversando, com quem que você está conversando ou escrevendo. Então, é importante que você lembre. O que a gente mais usa hoje é o que está aqui na apostila de vocês. Gente, eu esqueci de falar. Pronomes de tratamento, eu comecei pela apostila de vocês, uma coisa, ela tá na página 8, pronomes de tratamento. Vocês vão perceber que, às vezes, eu estou saltando algumas coisas e depois voltando, porque eu estou colocando os mesmos assuntos numa única aula para não ficar assuntos perdidos, porque às vezes se eu for seguir
a corrente certinha, né? O fluxo certinho do capítulo, vou misturar alguns assuntos, então vou colocar assuntos que são parecidos todos numa mesma aula, então por isso mesmo eu vou lá evocar. Se você não tiver pegado sua apostila, pegue. Vou esperar aqui um segundinho para você pegar essa apostila. Pega lá a sua apostila. Pegou sua apostila, só para lembrar para você, o pronome de tratamento estava lá na página, está lá na página 8. Eu coloquei alguns outros, só para vocês terem algumas ideias dos pronomes de tratamento, mas agora eu queria passar para a página 13 também da apostila de vocês. Quero falar sobre a grafia das palavras e hoje, quem é que vai aparecer por aqui? Um danadinho, né? A gente vai falar de grafia das palavras, mas antes eu quero falar sobre grau do adjetivo. Grau do adjetivo, para quem não lembra o que é adjetivo, vamos dar uma revisitada? O tema da aula de hoje começar com, além dos pronomes de tratamento, começar com grau do adjetivo. Tá, mas o que é adjetivo? Para falar o que é adjetivo, primeiro eu queria conversar com você o que é substantivo. Eles estão intimamente ligados. Substantivo é a classe de palavras que se atribui nome aos seres, ações, objetos, características, sentimentos, estado, que tem a função sintática de um substantivo ou que se equivale a ele, pronome substantivo. Meu Deus, professora, opa, o que é isso, professora? Não, gente, isso aí, esse substantivo é aquilo que dá nome aos seres. Celular, livro, Jordânia, mouse. Vocês vão notar que a luz mudou um pouquinho aí, é porque eu tô gravando aqui pertinho da janela, tá? A luz natural. Tô me sentindo até YouTube, gente. Então a gente tem aí, os substantivos substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas, aos seres, a um estado, emoção, alegria, tristeza, ou seja, o nome das coisas, tudo que é nome, que classifica como, né, aquilo é um substantivo. Então, meu nome é um substantivo, né, aquilo que dá nome às coisas, nome de novo repartimento é um substantivo. Intimamente ligado com o substantivo, nós temos o que é esse adjetivo. Só fazer relembrar aqui um pouquinho. A gente tem diversos tipos de substantivos. Sim, são vários os substantivos que acompanham a nossa vida. Nós temos aí substantivos, os primitivos. Nós temos substantivos primitivos, que são aqueles em que as palavras, né, ou seja, o nome, não são formados a partir de outra palavra. Por exemplo, livro. Livro não vem de uma outra palavra, não deriva de uma outra palavra, então é o substantivo primitivo. Nós temos o substantivo derivado. Nome derivado quer dizer o quê? Que é formado a partir de uma outra palavra, como, por exemplo, livraria, né? Derivou de onde? De livro. A gente tem o substantivo simples, que são nomes que possuem apenas uma palavra, como, por exemplo, chuva, né? Chuva. Lembra que substantivo é aquilo que dá nome a seres, coisas, emoções? Pois é, então eu tenho o substantivo simples, que é aquele que é apenas uma palavra, como por exemplo, chuva. Eu tenho o substantivo composto, que é o nome formado por duas palavras, como por exemplo, guarda-chuva. Ou seja, né, eu tenho um nome, denominei alguma coisa, dei nome a algo que tem duas palavras compondo. Guarda-chuva, como por exemplo, é o substantivo composto. Tem o substantivo concreto, né, que quanto à existência é independente, ou seja, não precisa de algo ou de alguém para se manifestar. Como, por exemplo, mesa. Substantivo concreto, concreto mesmo, esse que você pode pegar, né? Que não precisa de manifestação, tá ali. Abstrato, quanto à sua existência, depende de algo ou de alguém. Aí, por exemplo,
Quando eu digo substantivo concreto, é aquele que realmente é inanimado, que está lá. Como, por exemplo, celular, livro, né? Como, por exemplo, mesa, cadeira, algo que está ali para a sua existência, ele não precisa de ninguém, ele já existe. E aí, quando eu tenho o abstrato, abstrato é quando aquele que ele precisa de algo ou de alguém para existir, como por exemplo o sentimento. Todos os sentimentos ele precisa, né, estar em alguém, precisa de alguém para que ele exista. A raiva, por exemplo, é um abstrato, eu não posso pegar nele, ele não está ao meu alcance, ele precisa de alguém para existir, como felicidade, amor, paz, né? Tudo isso são substantivos abstratos. Eu tenho os substantivos coletivos, que indicam uma coleção ou um conjunto de seres que pertencem a uma mesma espécie, como, por exemplo, fauna, que eu digo que são todos os animais, e a flora, que são todas as plantas, ou seja, o substantivo coletivo é aquele que coloca todos de uma mesma classe dentro de um único substantivo, né? Dentro de uma única coisa. Eu tenho aqui, junto com esses substantivos, gente, rapidinho aqui, vou só ali fora, ver o que está acontecendo ali, volto agora. Se eu não voltar, vocês me esperem. Gente, voltei. Era um gato que estava ali fora fazendo tanto barulho. Parecia que era uma pessoa. Era um gato e dois pardais. Eu já imaginava. Então, eu tenho aí o coletivo, que é aquilo que dá nome, né, a uma classe da mesma espécie e indicam essa coletividade. Eu tenho o substantivo comum, que é quando não é específico, pelo contrário. Ele generaliza, ou seja, quando eu não coloco dentro de uma única classe, eu não determino direto o que é, como por exemplo, menino, né? Eu não determinei quem é, eu não especifico o que é. Menino pode ser de 0 até, sei lá, 18, 19 anos. Então, eu generalizei, eu não coloquei dentro de uma classe específica. Eu tenho também os substantivos próprios. O substantivo próprio é o nome, né? Como, por exemplo, Jordânia. Como, por exemplo, seu nome é um substantivo próprio, aquilo que delimita alguém bem especificamente. Quando eu digo lá que o substantivo ele é comum, eu coloquei menino como todos, né, numa classe. Eu generalizei. E já o substantivo próprio, que é nome, é muito particular. Aí eu vou tirar aquele menino lá e vou dar um nome para ele, como por exemplo, Pedro. Eu tirei aquele menino lá do generalizado, né, do que pode ser, né, tá dentro de uma classe, e eu coloquei no substantivo próprio, que é o próprio nome mesmo. Então, é isso aí, galera. Lembrando o que é substantivo, agora vamos lembrar o que é adjetivo. Adjetivo é uma classe gramatical, os substantivos também, mas é uma classe gramatical de palavras que expressa uma qualidade, um defeito, uma origem, o estado de ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Então, substantivo e adjetivo vai estar sempre perto, sempre andam lado a lado, together, mão com mãozinha, mãos dadas. Por que substantivo e adjetivo andam juntos? Porque eu tenho o substantivo, que é aquilo que dá nome a algo, né? Eu classifico alguma coisa, eu dou um nome mesmo, é o nome daquilo. Pode ser o nome de um sentimento, o nome de uma pessoa, o nome de uma coletividade de animais, como por exemplo, voltando aqui no substantivo,
são substantivos coletivos. Álbum é de fotografia, alcateia é de lobos. Se lembra que são da coletividade. Armada de navio de guerra, arquipélago de ilha, assembleia de pessoas, atlas de mapas, baixela, né, de mesa, utensílio de mesa, banca, pode ser de examinadores, de advogados, ou seja, eu tenho uma coletividade ali, ou seja, é o nome que se dá àquilo. Então, voltando aqui para o adjetivo vai estar sempre junto com o substantivo. Pois se o substantivo dá nome, o adjetivo dá qualidade. Né? Se eu quero dizer flor, flor é substantivo. Mas eu quero dizer que aquela flor é o quê? Espinhenta é um adjetivo. Bonita, outro adjetivo. Ela é cheirosa, outro adjetivo. Adjetivo é aquilo que eu classifico. Só qualidade é adjetivo? Não, defeito também. O fulano é muito enjoado. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu vou falar aqui porque ele não vai escutar essa aula mesmo, eu espero que não. Tinha um colega, não vou falar o nome dele, né? Porque vai que algum dia essa aula cai, né? E ele acaba assistindo. Eu tinha um colega que ele era muito chato. Eu vou lembrar até hoje como o menino mais chato da história. Aí, ó, menino mais chato da história. Ou seja, o adjetivo dele é o quê? O mais chato. Adjetivo é aquilo que expressa qualidade, defeito, origem, por exemplo. Quando eu falo que você é paraense, que eu sou mineira, que você é maranhense, que você é gaúcho, paulista, que você é capixaba. Eu não lembro mais de onde são as pessoas aí da sua sala, mas eu espero que eu tenha falado todo mundo. Se eu esqueci alguém, piauiense, por exemplo, eu estou dando o quê? Um adjetivo. Mineiro, paraense, maranhense, piauiense e outras, né, classificações que me deu uma qualidade, mostrou de onde eu sou. Isso tudo é adjetivo. Então eu tenho substantivo, é aquilo que dá nome às coisas, e adjetivo é aquilo que dá uma qualidade, um defeito, ou mostra a origem ou até mesmo o estado de ser daquela pessoa, né? Então, entendido? Vamos lá. Passar agora o danadinho do adjetivo. Se vocês pegarem na página 11 da apostila de vocês, está mostrando que o adjetivo, ele permite flexão. O que é, só voltando aqui rapidinho, opa, sempre confundo, coloco o cronômetro, mas não é para colocar o cronômetro. O que é essa flexão? O adjetivo, ele permite algumas mudanças na sua forma de ser. Então, eu vou ter essa flexão, essas mudanças para se adaptar de acordo com aquilo que eu quero falar. Então, eu tenho o adjetivo que tem flexão, que se adapta de acordo com aquilo que eu quero falar. Às vezes, eu quero falar em um grau maior e um grau menor. Lindíssimo, fofíssimo, amabilíssimo, muito feio, muito chato, muito cheiroso. Ou seja, se eu disser, por exemplo, isso que é a flexão, essa mudança para mostrar intensidade, né? E não só intensidade, pode ser para comparar também. Mas então vamos começar. Adjetivo, ele permite flexão para dar a maior certeza daquilo que eu quero falar. Quando eu tenho essa flexão aqui dos meus adjetivos, eu chamo elas de graus. Eu tenho um grau primeiro que é o grau normal, que é dito normalmente daquilo que eu quero falar. Eu tenho o grau comparativo, que é de igualdade, superioridade, inferioridade. Tenho o grau superlativo. O que é superlativo? Exagerado. Isso que é superlativo. Ele é absoluto e relativo. Eu tenho aqui duas formas quando eu quero dizer do comparativo. De igualdade, eu vou usar palavras como, por exemplo, tal qual, tanto, quanto. Quanto eu for falar de superioridade, é mais do que, né? Tá? Tem esse sentido de mais do que. E de inferioridade é menos do que. Quando eu tenho o superlativo, eu vou ter o absoluto e o relativo, um é mais analítico e sintético, e o relativo é de inferioridade e de superioridade. Então vamos lá. Vamos passar para o meu exemplo. Eu tenho um exemplo aqui um pouco diferente na apostila de vocês. Só vamos voltar aqui rapidinho, um pouquinho na apostila de vocês. A apostila de vocês diz assim, olha,
Você certamente já viu e até já empregou alguns adjetivos do grau superlativo. É por onde começa a apostila de vocês. Superlativo, como belíssimo, riquíssimo, paupérrimo, muito estranho, muito bonito. Quando eu quero dar intensidade, eu quero mostrar que algo é realmente muito grandioso, que merece muito destaque. Eu vou usar o quê? O meu adjetivo, lembrando que adjetivo é aquilo que dá qualidade, eu vou usar ele no grau superlativo, ou seja, no grau muito alto, muito grande, para mostrar para aquela pessoa que está lendo que realmente é algo espetacular. Eu tenho o meu superlativo aí. Quando a gente fala, né, desses graus, o adjetivo, ele pode variar, por exemplo, de gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. Então, eu tenho o meu adjetivo aqui que vai variar de gênero. Quando é masculino e feminino. Por exemplo, ele é rico, ela é rica. Ou seja, combinou, né, com o meu gênero, masculino e feminino. Ele também vai mudar de acordo com o meu número. 1, 2, 3, ou seja, plural e singular. Se eu tenho pobre, eu tenho pobres, tenho singular e tenho plural também, então isso vai mudar. E ele muda também em grau. Aí sim. O grau, né, quando a gente vai identificar se ele é normal, se ele, se o grau do meu adjetivo ele é normal. Gente, eu tô confundindo esses negócios já aqui, ó. Se ele é normal, se ele é comparativo ou se ele é superlativo. Então, voltando lá. O meu adjetivo vai mudar de acordo com gênero, número e grau. Dentro do grau do meu adjetivo, eu vou ter o grau normal, que é quando eu quero dizer apenas aquilo que realmente é o comum, né? Algo que está dentro da expectativa. Usando o exemplo aqui, o João é inteligente. Ok, eu li aqui, o João é inteligente. Ok, já entendi, é o meu grau normal. Ele é inteligente, eu imagino que é uma pessoa inteligente, dentro do que é essa minha imaginabilidade de inteligência, o João é inteligente. Ele se iguala a um montão de gente no grau, né, do meu adjetivo, que ele é normal. Mas aí eu tenho também o grau comparativo. O grau comparativo é quando eu vou comparar a inteligência do João com de outras pessoas. E aí eu quero saber se o João é realmente inteligente, mais, menos ou igual. Então eu tenho o primeiro grau de comparação do meu adjetivo. Eu tenho o meu adjetivo de igualdade, que é João é tão inteligente quanto Pedro. Quais são as palavras que dão a sensação, dão um sentido de igualdade? Tão e quanto, né? Se eu digo arroz é tão gostoso quanto farinha, estou dizendo que, né, arroz e farinha são gostosos na mesma medida, tem igualdade, apesar de eu não achar que não. Acredito que farinha e arroz ganhem. Mas vamos fazer um outro comparativo? Jogar fogo no parquinho. Farinha branca é muito mais gostosa do que farinha de puba. E aí, o que você me diz? Joguei fogo no parquinho? Quero saber qual a opinião de vocês. Quando eu digo que farinha branca, aquela farinha lá de macaxeira, é mais gostosa, muito mais gostosa, né, do que a farinha de puba, eu tô colocando o quê? Uma superioridade, né? Ela é mais gostosa do que a farinha de puba. É a minha frase. Então, eu vou dar o quê? Superioridade. Algo é melhor do que outro. Então, geralmente, quais são as palavras que vou usar para dar sentido de superioridade? Mais. Né? Eu vou fazer esse comparativo aqui de se um é melhor que o outro, então, mais e do que, ou seja, que vai me dar a intenção de que é melhor. E eu tenho também de inferioridade. Quando eu digo que, voltando ao exemplo que vocês estão vendo aí no quadro, João é menos inteligente do que o Pedro.
mais e menos. Se eu usar essas duas palavras, eu já vou ter um comparativo de superioridade ou de inferioridade. Um é melhor do que o outro. Então, eu tenho grau normal, que é quando o normal é o que todo mundo faz, é o que todo mundo vê, é o que todo mundo sente. O comparativo, eu tenho ele de igualdade, que um é igual ao outro. O de superioridade é que um é melhor do que o outro. E o de inferioridade, um é menor do que o outro. Tudo isso dentro do adjetivo, só recapitulando que adjetivo é aquilo que dá qualidade às coisas e seres. Mas eu tenho também o meu grau superlativo. O que é meu grau superlativo? Se antes eu estava comparando, eu estava no grau comparativo, que é quando eu coloco as coisas ou no mesmo nível, ou acima, ou abaixo, eu tenho aqui o meu grau de superlativo. O que é o grau superlativo? É quando eu quero exagerar mesmo, eu quero dar a ideia de algo muito grandioso. É algo muito grandioso. Então, eu vou ter primeiro o absoluto, o grau superlativo, absoluto analítico. Ou seja, como se eu estivesse avaliando aquela pessoa, vendo aquela pessoa, olhando para aquela pessoa e fosse analisar aquela pessoa e colocá-lo aqui no meu exemplo. Então, quando eu digo superlativo, é grande, exagerado. E eu vou ter primeiro o meu superlativo absoluto analítico, que é quando eu vou olhar para aquela pessoa e colocar algo no sentido de muito. Muito, eu vou usar realmente a palavra muito, né, que me dá aspecto de várias coisas. Então, quando eu coloco João é muito inteligente, é muito diferente de quando eu digo que João é inteligente. Se eu digo aqui, o João é inteligente. Agora, se eu digo o João é muito inteligente, esse João que é muito inteligente já é bem mais inteligente do que o primeiro João que é só inteligente. Eu tenho o meu absoluto sintético, que é quando eu já geralmente uso o acréscimo do íssimo para colocar em um grau maior. Inteligentíssimo, belíssimo, deixa eu ver outra palavra que termina em íssimo. Lindíssima, comunicativíssima, né? Ou seja, quando eu uso o íssima, eu já dou uma ideia de muito alto. Então, eu tenho aqui, quando eu uso o acréscimo do íssima em uma palavra, ele já mostra esse grau superlativo bem exagerado, que é bem alto. Então, ele é inteligentíssimo, ele é belíssimo, ele é magnificíssimo. Tudo que tem o acréscimo do íssimo tá dentro do grau superlativo sintético. Eu tenho o relativo de superioridade. João é o mais inteligente, ou seja, é como se eu estivesse olhando a turma inteira e eu falasse, não, o João é o mais inteligente daqui. Ou então virasse, a Maria é a mais bonita daqui. Eu estou destacando a Maria como a mais bonita daquele lugar. Lembrando que se eu falar que a Maria é bonita, ela é normal igual todo mundo. Se eu falar que a Maria é muito bonita, eu estou colocando a Maria num patamar maior, só que ela continua sendo bonita igual outras tantas meninas são bonitas. Agora, se eu disser que a Maria é a mais bonita, eu estou colocando ela como a top, a bam, bam, bam. Então, ou seja, tem uma diferença quando eu coloco os meus adjetivos. Né, vou subindo as categorias. E eu tenho também o de inferioridade, relativo de inferioridade. Lembrando que tem inferioridade e superioridade no comparativo, mas eles são diferentes. Quando eu tenho superioridade e inferioridade no comparativo, eu vou comparar um com o outro. E aqui eu vou destacar a característica no superlativo, quando eu tenho superioridade e inferioridade, eu vou destacar uma característica única sem comparar com ninguém. Eu quero destacar apenas aquela pessoa, mas eu não vou compará-la com ninguém. Então, quando eu tenho relativo de inferioridade no grau superlativo, o João é o menos inteligente. Assim como fica lá naquela questão da, né, é como se eu olhasse
para a galera aqui e dissesse: o fulano é o menos inteligente. Ou seja, se você escutar essa frase, o fulano é o menos inteligente, ou é o menos bonito, ou é o menos simpático, você vai olhar para aquele lugar em que aquela pessoa está inserida, ela vai entender que ele é o menos, ou seja, o que menos tem aquela característica diante daquela turma. O grau do adjetivo é só você lembrar. Grau adjetivo é aquilo que dá qualidade aos seres, às coisas, né, às pessoas e tudo mais. Se eu tenho, eu vou ter ele lá. Grau normal, que é o comum. Tenho o grau superlativo, que é o grau exagerado, quer dizer que eu vou colocar ele num patamar diferente, ou ele tem de inferioridade e de superioridade também, mas ele não compara com ninguém. O superlativo vai ser sempre esse, ou que termina em íssima, né? É esse que muda um pouquinho a forma da palavra para dar sensação de muito. O superlativo, isso sempre quer dar a sensação de muito. E o grau do comparativo é esse que vai sempre comparar algo com outro algo para dar essa situação de inferioridade, de superioridade, para que você entenda. Por que existem os graus diferentes do adjetivo? Os graus diferentes são, desculpa, gente, graus. Os graus diferentes são só para você ter justamente essa ideia, né? De quantidade daquele adjetivo, quantidade daquela qualidade daquele ser, para a gente poder medir diferente como é nas palavras. Para a gente poder destacar aquela característica, deixar ela mais evidente. É por isso que existem esses graus aí do adjetivo. E aí agora a gente vai passar para outro tema da aula de hoje, que são os porquês e quando usar cada um. Então vamos começar aqui no uso dos porquês. Eu acho que o uso dos porquês é algo que tem muita dúvida, né? Muita dúvida. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que existe? Por que separado? Por que separado com acento? Por que junto com acento? Por que junto sem acento? Então a gente vai desmistificar esses tantos de porquê. Vamos lá. Então vamos começar pelo primeiro porquê, que é o porquê de pergunta. Porquê de pergunta? Gente, é o meu Google falando aqui, ó. Porquê de pergunta? Porque separado com acento. Porque separado com acento é usado sempre no final de uma pergunta. Então, eu tenho porquê separado com acento, usado sempre no final de uma pergunta. Você não foi à aula, ou você não foi... Não, aula não, né? Que a gente tá tendo aula sábado. Mas você não lavou a louça. Por quê? Ou seja, porque no final de frase, de pergunta, se ele tiver no porquê, o porquê tiver no final da frase, ele é porquê separado com acento. Porquê junto e com acento, usado sempre depois de um artigo. O, a, né? Isso aí. Porquê de resposta. Porquê de resposta é o porquê junto sem acento. Porque junto e sem acento é o porquê de resposta. Então, vamos lá. Se eu estou fazendo uma pergunta, você não lavou a louça por quê? O meu porquê de final da frase é o porquê separado com acento. E o meu porquê de resposta não é porque tive outras tarefas. O meu porquê de pergunta, quando a pergunta, o porquê está no final da frase, é porque separado com acento. Então, eu tenho, se for pergunta e o porquê estiver no final da frase, ele é porquê de acento e separado. Porquê de resposta é o porquê junto sem acento. Porquê separado e sem acento, usado no início de pergunta ou pergunta indireta. Pergunta indireta é aquela que dá a entender que é uma pergunta, mas você não precisa colocar no final da frase a interrogação, porque a forma como a frase foi escrita já demonstra que ela é uma pergunta. Chamada pergunta indireta, quando não tem um final de interrogação no final da frase. Então, eu tenho, vamos fazer os dois porquês de pergunta.
Porquê de pergunta, quando está no final da frase, o porquê é separado e com acento. O porquê de pergunta, quando ele está no início da frase, é o porquê. Isso, porquê separado e sem acento. Lembrando, então, que fica muito fácil da gente entender o seguinte: o porquê de pergunta vai ser sempre separado. Então, porquê de pergunta é sempre o porquê que é afastado o por do que. A diferença é que se ele estiver no início da frase, o meu porquê será separado e sem acento. Se ele estiver no final da frase, ele é separado e com acento. Então, a diferença do porquê de pergunta é sempre separado. A diferença é, se o porquê estiver no início da frase, é sem acento. No final da frase, com acento. Acho que fica muito fácil a gente decorar isso. Porque tem as regrinhas, né, lá da gramaticais, porque que cada um tem a sua função. Mas eu acho que para a gente é muito mais prático aprender quando é que eu vou usar esse meu porquê. Então, eu tenho o meu porquê de pergunta, é sempre o porquê separado, o que vai demonstrar se ele tem ou não tem acento é onde ele vai ficar na minha frase. Se ele está no final da minha frase, ele é separado com acento. Se ele está no início da minha frase, ele é o porquê separado, sem acento. E o meu porquê de resposta é sempre o mesmo, independente se o meu porquê que eu perguntei está no início, está no final da frase, o meu porquê de resposta vai ser sempre o porquê de juntinho, sem acento. O meu porquê juntinho e com acento, ele quer dizer que é o motivo. Ele é como se fosse um substantivo e ele está no lugar de o motivo. Quando você vai colocar o porquê lá no meio da frase, explicando o motivo, depois de um artigo, ele é o porquê junto e com acento. Confunde o porquê? Confunde. Então, vamos olhar aqui bem nesse exemplo. Então, vamos começar. Lembrando para você que os porquês de pergunta são sempre os porquês separados. Começando com o porquê de sentido de por qual e pelo qual. Desculpa, gente. O porquê separado sem acento. Lembrando que o porquê separado sem acento, ele está no sentido de por qual motivo, por qual razão, e ele é o porquê separado e sem acento, ele é o porquê também de início de frase. Ele pode ser usado como, por exemplo, uma explicação. O chefe do expediente diz não saber o porquê foi envolvido no episódio. Isso é um outro uso desse porquê quando ele não está na pergunta. O meu porquê com acento, olha ele sendo usado aí. O contrato não foi assinado. Por quê? O gerente não procedeu às renegociações. Por quê? Fui admoestado e não sei por quê. O meu porquê de resposta é no sentido de pois, visto que, uma vez que. Ele é sempre o meu porquê de resposta e o meu porquê no sentido de substantivo, ele quer dizer motivo e razão. Relatório discrimina os porquês da queda do desempenho do setor de vendas. Mas eu quero chamar a atenção para você sempre ficar ligado aqui. Quando o porquê for junto e com acento, ele quer dizer o motivo, a razão de alguma coisa ter acontecido, então você vai usar esse porquê. Porquê de final de frase interrogativa é o porquê separado com acento, início de frase de pergunta é o porquê separado sem acento, e o porquê juntinho sem acento, ele vai ser sempre usado em respostas. A resposta, quando eu estou respondendo algo para alguém, não necessariamente no início, né? Mas é o meu porquê de resposta. Se for resposta, ele é o porquê juntinho e sem acento. Por que existe tantos porquês? Para a nossa língua, a língua portuguesa, ela é a língua voltada para a beleza. Então, quando a língua é voltada para a beleza, ela tem essas questões em que, por exemplo, a gente tem palavras que é com X e tem outro som, S que tem outro som, aí tem o C cedilha e tem tantas outras questões, porque a língua portuguesa é muito voltada para a beleza.
E muitas questões estão justamente aí, né? Como é voltado para a beleza, foram avaliados e a sonoridade ficaria melhor se fosse escrito assim, mas com o e ficaria mais bonita a sonoridade com o som de uma letra, mas escrito tá com a outra para ficar mais bonito. O português, ele não veio para complicar, mas ele é uma língua que eu entendo que ele tem muitas regras e que essas regras às vezes acabam dificultando um pouquinho que a gente aprenda, mas pensando na beleza e na estética. Mas eu espero que vocês tenham entendido muito bem essa regrinha de porquê. O porquê ele é muito usado. Geralmente nós iremos nos deparar com muitos porquês, o porquê principalmente o porquê de resposta, o porquê aqui de início de frase e o porquê de final de frase que mostra uma interrogação, são os porquês que a gente mais usa. O porquê aqui de motivo, ou seja, pelo qual, por que que aquilo ali acontece, o motivo daquilo ali acontecer. Se você for lá usar a frase e aí der para você substituir, ó, como por exemplo aqui, olha, motivo, razão. Se você for pensar a razão por isso acontecer é porque, aí você já sabe que é o porquê do sentido de motivo e razão. Gente, nós estamos nos aproximando do finalzinho da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver muito bem o conteúdo. Lembrando que os pronomes de tratamento, eles estão aí para que a gente possa usá-los e mostrar o devido respeito às pessoas quando nós vamos nos comunicar com elas. O substantivo está aí para nos dar nome, o adjetivo para nos dar qualidades ou defeitos, e os graus são para que nós possamos identificar se é mais, se é menos, se é igual, se é parecido, se é superior, se é inferior. Então, eu espero que vocês tenham tido uma ótima aula. Agradeço pela companhia hoje. Nós nos veremos em breve. Obrigada, um beijo no coração. Fiquem todos bem e não esqueçam, né? Tomem cuidado com esse momento que nós estamos vivendo e vão aproveitar para conhecer as coisas que a gente ainda nem imaginou que talvez existissem. Aproveitem esse tempo para estudar. Aproveitem esse tempo para conhecer mais do mundo. Afinal de contas, o mundo está a um clique nosso, né? Tá tudo aqui. Fica menos no WhatsApp, menos no Facebook, no Instagram e mais buscando conhecimento. Afinal de contas, conhecimento salva vidas. A gente está vendo aí o pessoal que está fazendo vacina, o Brasil está produzindo a própria vacina, pode ficar pronto no final do ano que vem, mas a gente tem outros países que estão nessa corrida e está mostrando que o conhecimento é cada vez mais necessário. Afinal de contas, se a gente não tivesse a galera que se dedica não só ao conhecimento científico, né, de saúde, mas a tantas outras coisas. Por exemplo, se alguém não tivesse dedicado a levar o conhecimento aqui, ó, para essa rede de comunicação que a gente está tendo agora, como é que seria a nossa vida hoje? Então, se dediquem, conheçam, busquem conhecimento. Isso faz toda a diferença na vida da gente e o conhecimento pode salvar vidas, o conhecimento muda história. Obrigada pela companhia de vocês, um super beijo, tchau, tchau!